Em um experimento, titularam-se 25 ml de uma solução aquosa de carbonato de sódio. Carbonato de sódio, para quem não lembra, é o Na2CO3. É um sal básico. Com uma solução aquosa de com ácido clorídrico, desculpa. Ambos com concentração iguais a 0,1 mol por litro. Registrou-se a variação de pH da solução até a adição de um volume de 65 ml de ácido. Então, esse foi o Paranauê. Não falou que gastou 65, falou que adicionou até dar 65. A grande questão é que o carbonato de sódio ele vai sofrer a minha querida e amada dissociação, formando Na+, e CO3 2-. E o íon forte, o íon da base forte, que é o Na+, não sofre hidrólise. Quem sofre hidrólise é o íon da espécie fraca. Aí ele pediu o seguinte: esboce a curva de titulação do pH versus o volume, e na B, já aproveitando, explicando o comportamento da curva. Tá, mas beleza, vamos com calma aqui. Para mim, eu tenho que primeiro fazer as equações para te mostrar a curva. Se eu tenho carbonato, que é uma base conjugada do ácido carbônico, eu posso te garantir que eu vou ter o seguinte: ó. O CO3 2- em meio aquoso pode sofrer hidrólise e formar HCO3- mais OH-. Isso aqui você pode chamar de... é um KB, né? Mas eu vou chamar de KH1. É a primeira constante de hidrólise, para não confundir, tá? Porém, o HCO3- também pode sofrer hidrólise, formando ácido carbônico em água mais OH-. OH- aquoso, né? Isso aqui é o KH2. Eu adoro falar rápido, que é para gerar risos mesmo. É interessante falar KH1, KH2. E aí, o que eu faço a partir disso? Aí eu vou ver o seguinte: se eu tenho duas curvas de titulação possíveis, dois pontos de equivalência possíveis, que é a equivalência da primeira equação da segunda, eu vou ter que ter dois pontos, só tem dois pontos de hidrólise, eu vou ter duas equivalências. Primeira passagem do CO3-2 para HCO3-, e depois do HCO3- para o meu amigo H2CO3. Só tem um detalhe importante: como a gente sabe em equilíbrio, né, a tendência aqui natural sempre é que o KH1 seja maior que o KH2, como todo processo que tem Ks, né? Então, como é que fica a parada? Eu vou ter duas possibilidades na parada aqui, na titulação agora. Eu vou começar a botar o ácido lá para dentro, né? Na titulação com ácido clorídrico, eu posso ter o seguinte: isso aqui é só o processo de hidrólise. Na titulação, deixa eu botar em outra cor. Na titulação vai acontecer: primeiro, esse cara vai estar disponível lá, pode reagir com HCl, formando, aqui não é reversível não, formando HCO3- mais Cl-. E uma outra possibilidade que pode ter é o HCO3- reagir com HCl e formar H2CO3-
mais Cl menos. Natural os dois acontecerem, tá? Eles vão acontecer sim. Só que tem um detalhe importante. No primeiro processo, que é do carbonato, que é até a tendência maior é que o carbonato reaja com água formando hidrogênio carbonato, tenha mais hidrogênio carbonato disponível. Mas o carbonato vai estar disponível também no meio, né? O carbonato, quando sofrer o processo, vai virar hidrogênio carbonato. E hidrogênio carbonato, ele é levemente básico. Ele é um ânion que sofre hidrólise e libera OH-, tá? Então, essa primeira possibilidade de mudança de pH aqui, ó. Deixa eu mudar para você aqui. Isso aqui, a viragem acontece em pH básico. Beleza? Beleza, aí segue o jogo. O que vai seguir em seguinte, vai vir a seguinte, ou vir em seguida, melhor dizendo, né? Eu fui falar os dois e confundi. É que o meu amigo HCO3 menos pode virar H2CO3, como a gente viu na titulação ali, com presença do ácido. E essa segunda titulação vai gerar CO2 e água, basicamente, porque o H2CO3 não fica estável, ele decompõe CO2 e água. E aí, como eu vou gerar um ácido, o H2CO3, ele vai ser um ponto de equivalência que tem que ser na zona ácida, menor que 7. Então, o que eu posso garantir é que a viragem aqui vai ser em pH alto. Então, olha que interessante. Eu quero montar, já fiz a B já praticamente, tá? Se eu quero montar a curva de titulação, eu tenho que partir então aqui. Se o reagente titulado é básico, eu parto do pH alto. Então vou ter o pH alto. Começa a adicionar ácido e vai baixando. Vai ter a primeira viragem aqui. Aí continua adicionando ácido, tem a segunda viragem. E até o pH ficar mais ácido. É quase um tobogã, na verdade. E eu vejo que essas duas viragens que acontecem são nesses pontos aqui, ó. Vou traçar para ficar melhor. Aqui no ponto de inflexão. E aqui nesse ponto de inflexão. Repara. Aqui trocar a caneta. Aqui acontece numa zona de pH básico. E aqui acontece numa zona de pH ácido, como era de se esperar. Então, quando eu titulo um cara que tem 2Ks, 2Kbs, não importa 2KHs, eu vou ter tantos pontos de inflexão quantos forem os Kas, Kbs, Khs disponíveis, tá? Essa é a regra fundamental. Nota frio. Essa é a regra fundamental. Bom, beleza. Então aqui eu acho que eu fiz A e B sem querer juntas. Bom você colocar uma coisa aqui, tá? pH versus volume de HCl em ml. Beleza? Aí vem a parte legal. Escreva a equação global balanceada. Eu nem preciso fazer cálculo aqui, mas a equação global tem a ver com a reação total do carbonato de sódio com o meu amigo HCl, que é o que ele deu aqui na minha reação bonitinha. Então esse Paranauê, por incrível que pareça, é mais fácil que a A e B. Porque a global eu preciso somente do Na2CO3, que estava em solução, que vai reagir com a solução de HCl. E no processo global final, como o pH está ácido, eu vou tender a gerar o ácido carbônico, que vai ser
formação de H2CO3, que não forma H2CO3, né? Forma H2O e CO2. E vai formar NaCl. O detalhe que você não pode dar mole aqui é balanceamento. Então, se eu tenho 2 Hs aqui, tem 2 HCls, 2 NaCls para 2 NAs lá. Fechou. O resto tá ok. Beleza?